Ok. Buenas tardes a todos. Mi nombre es João André. Pueden me llamar de Juan si tienen algún problema con el nombre. Yo soy desarrollador de Mercado Libre, Brasil. Estoy acá hoy para hablar un poco sobre análisis exploratoria de datos con Python. Es una charla bien volta a iniciantes. No voy a hablar nada muy complejo, solo hacer un ejemplo con ustedes cómo se hace un poco de análisis exploratorio de datos. Si ya pido desculpas un poco por el portuñol, pero si no entienden alguna cosa, me pregunten al final. Bueno, yo soy formado en Ciencias de la Computación por la Universidad Federal de Tocantins, en Brasil. Trabalho, como hablé, con desarrollo en Mercado Libre, en la ciudad de Florianópolis, en Brasil. Tengo más o menos 6 años de experiencia desarrollando aplicaciones Python y hace más o menos 2 años que también trabajo con Golang. Y soy un entusiasta de ciencia de datos y costumo usar las herramientas de que voy a hablar en mi día a día de trabajo en Brasil. Bueno, ¿qué es EDA? Es un termo que viene de Exploratory Data Analysis, o en español, Análisis Exploratoria de Datos, que es un conjunto de procedimientos, técnicas y herramientas para carga, visualización e interpretación de resultados, que también no se refiere solo a las herramientas computacionales, sino también a ferramentas de estatística y matemática. ¿Para qué hacemos eso? Para que podemos más fácilmente, más precisamente y de forma más asertiva analizar un conjunto de datos e extraer insights de ellos. Me gusta definir EDA con una frase muy famosa de un libro de estadística que dice: si tortura los datos el tiempo suficiente, confesará cualquier cosa. O sea, si haces la manipulación correcta de los datos, puedes probar aquilo que entiende. ¿Por qué hacemos EDA? Bueno, ese conjunto de técnicas y herramientas garantiza que tenemos una entrega de resultados con base técnica. Generalmente hacemos ese tipo de análisis no solamente para nosotros, mas también para otras personas, para gestores de productos, personas no tan voltadas a la tecnología o a data análisis, pero personas que necesitan información para tomar de decisión. Haciendo un procedimiento que está basado en la teoría, tenemos la garantía que los resultados presentados tienen una base técnica. También garantiza que estamos haciendo las preguntas correctas sobre los datos que estamos mirando, prueba concepciones que tenemos acerca del negocio y genera un mayor entendimiento de los datos y hace posible la descubierta de nuevos insights que todavía no teníamos antes de hacer la manipulación de datos. A tener en cuenta, no es un proceso que se termina. EDA siempre puede ser hecho nuevamente sobre el mismo conjunto de datos si tiene una nueva pregunta o, basado en un resultado de una análisis anterior, se puede volver a EDA para comprobar sus asunciones sobre los datos. Es importante también mantener la mente siempre abierta, porque, en verdad, cuando hacemos eso, estamos probando y questionando nuestros propios embasamentos a respeito de los datos. O sea, aquilo que pensamos sobre los datos, que pensamos a conocer, es desafiado con la análisis que se hace. Y a cada nuevo problema es recomendable que se repita todo el proceso para que se extraia nuevos insights. EDA en práctica. Hoy yo voy a hablar un poco con ustedes sobre un dataset muy conocido, que es el dataset de Titanic, un accidente con el navío há mucho tiempo. Ese dataset básicamente se es utilizado para intentar predecir o extraer insights sobre la supervivencia de las personas que estaban a bordo del navío. El dataset contiene informaciones demográficas de los pasajeros, de una parte de ellos por lo menos, y de los tripulantes del Titanic, una descripción mejor y también todo el dataset utilizado puede ser accesado en el link que está en la charla de Kaggle. Preguntas. Vamos a embasar 3 perguntas básicas en el principio da análise desse dataset.
Es importante que antes de empezar a analizar los datos, yo tenga en mente aquilo que quiero descubrir o los insights que quiero probar. Para esta charla vamos a hacer 3 preguntas. La primera, la posición socioeconómica fue un factor que impactó en la tasa de sobrevivencia de las personas. La edad, independiente del sexo, determinó tus posibilidades de supervivencia, y las mujeres y los niños tenían preferencia en los botes salvavidas. Esas 3 preguntas, la idea es responderlas a lo largo de la charla. Primero, vamos a empezar importando las bibliotecas. Vamos a utilizar bibliotecas de visualización como Seaborn, Matplotlib, bibliotecas de manipulación de datos como Pandas, bibliotecas también para chequear la consistencia de las variables, que es la biblioteca de Missing Numbers. Bueno, vamos a cargar el dataset, simplemente llamando un read CSV de Pandas, y puedo inspeccionar las primeras columnas del dataset llamando a df.head. Así veo que mi dataset tiene algunas variables relativas a los pasajeros del navío, y hay una columna que dice si sobrevivieron o no al acidente. Bueno, chequemos el shape del dataset. Tenemos 891 líneas y 12 columnas para analizar. Vamos a utilizar un conceito de TD Data, que eu chamei de dataset bem arreglado, não sei se é o melhor termo para espanhol, pero o conceito foi definido por Hadley Wickman, que dataset bem arreglado pode ser resumido em um dataset onde cada variável forma uma coluna, cada observação forma uma linha, e cada unidade de observação forma uma tabela. E nesse caso, nossa unidade de observação são os passageiros e a tripulação do navio. E vamos tentar transformar esse dataset para satisfazer estas condições. Se los interessa, um link para o PDF do artigo que define que hace a definição de lo que é um dataset bem arreglado, com uma definição mais extensa, também pode ser encontrado em la apresentação. Bueno, vamos fazer um cleanup do dataset em 3 passos. Vamos borrar todas as entradas duplicadas, se há alguma. Vamos borrar colunas innecessárias à análise que vamos fazer, embasado nas perguntas que hicimos em princípio. E vamos também solucionar problemas de formato ou falta de dados. Primeiro, borramos as colunas duplicadas. Para isso, que hice nessa análise? Eu busquei as colunas referentes aos passageiros, name, sex and age, e com essas colunas faço um group by para saber se há em alguma dessas colunas mais de um valor para a mesma pessoa. Ou seja, uma pessoa não tem 2 sexos, não tem 2 idades, não tem 2 nomes. Se alguma dessas informações está assim, temos um problema de inconsistência de dados em nosso dataset que tem que ser resolvido. Então, por agrupamento, vemos que para cada passenger ID eu tenho um nome, um sexo, uma idade, pelo menos em el head do data frame, e posso fazer um send check em todo o data frame com o seguinte código. Ou seja, busco no meu agrupamento se há mais do que um para qualquer uma de minhas colunas e chequeio o shape restante do dataset, que tem que ser 0 para as linhas. E assim, se isso retorna true, então sabemos que nosso dataset não tem um problema de inconsistência e de dados duplicados. Bueno, borrar colunas innecessárias. Acá, para o efeito das perguntas que estamos fazendo, não necessitamos saber o passenger ID, ou seu nome, ou seu ticket, ou quanto pagou por la passagem, ou onde embarcou. Vamos solamente focar em seu sexo, idade, se sobreviveu ou não, e sua classe de sua passagem. Bueno, visualizando os dados faltantes de data frame. Me gusta muito essa livraria chamada Missing No, que
hace muito fácil enxergar se há falta de dados em um data frame que se está utilizando. Para enxergar isso, podemos chamar uma função matrix da livraria com um sample de nosso data frame e se vai criar acá um plot onde mostra, por exemplo, que a coluna, a variável idade, tem várias linhas onde está com dado faltante, está com not a number. Então, é um problema por a análise e devemos tomar isso em consideração quando vamos tomar as conclusões sobre os dados. Puedo fazer a mesma plot com um gráfico de barras, mas é o mesmo resultado. Por o gráfico de barras, podemos ver que mais ou menos 20% dos dados de idade estão faltando no dataset. Bueno, como vamos comprovar isso? Para comprovar isso, buscamos todos os dados da coluna idade, que são nulos, e comparamos com o número de passageiros e podemos também separar por sexo. Então, temos 891 passageiros, onde de los hombres, 124 não têm informação de idade, e de las mulheres, 53 não têm informação de idade. É importante tomar isso se, por exemplo, intentamos fazer um chequeio sobre qual é a idade mediana de los passageiros que não sobreviveram ao acidente. Temos que tomar em consideração que muitos desses estão com valor zerado ou not a number, que vão interferir nesse cálculo e podem nos levar a uma conclusão errada. Exploração e visualização de dados. Bueno, para a exploração podemos chamar uma função de pandas que se chama describe, que vai trazer várias informações das colunas numéricas do data frame. Assim, acá temos várias coisas como mean, standard deviation, mínimo, 25, 50, 75 percentil e o máximo. Podemos ver, por exemplo, que acá, que mais ou menos de los 75 percentil acima solo sobreviveram ao acidente já por lo describe. Bueno, acá em la idade vemos uma coisa rara, que é, temos uma idade mínima de 0.42. Então, assumimos que a idade está em anos e 0.42 são recém-nascidos. Bueno, vamos chequear então tudo que tem a coluna data menor do que um ano. E vemos que teníamos 8 recém-nascidos ao bordo do Titanic e todos eles sobreviveram ao acidente. Vamos chequear os outros limites que temos. Bueno, podemos fazer vários checks em relação à idade dos passageiros e vemos, por exemplo, que o mais novo a sobreviver tinha mais ou menos 4, 5 meses de idade. O mais novo a morrer tinha 1 ano. O mais velho a sobreviver tinha 80 anos e o mais velho a morrer tinha 74 anos. Por aí podemos assumir, por exemplo, que os niños recém-nascidos tinham a preferência em los botes salva-vidas para serem resgatados. Lo mesmo com as pessoas de maior idade. Vamos responder as perguntas que hicimos no começo. A posição socioeconômica foi um fator em la taxa de sobrevivência? Bueno, para isso, criamos uma função que calcula a taxa de sobrevivência baseada em uma classe e em um sexo da pessoa e também traz e devolve o valor em porcentagem em whole numbers. Bueno, acá crio um dicionário com todas as informações e passo isso a um data frame de pandas. E podemos ver acá que, por exemplo, de la primeira classe, a porcentagem de mulheres que sobreviveram ao acidente foi de 96%, um total de 91 mulheres. A porcentagem de homens que sobreviveram ao acidente na primeira classe foi de 37%, 45 homens.
ou seja, sobreviveram 136 pessoas em la primeira classe. Em la segunda classe, um pouco parecido com a primeira, e em la terceira classe, em la classe mais pobre, somente 50% das mulheres sobreviveram e 13% dos homens. Graças. Se nós mirássemos somente os números raw, poderíamos assumir que, por exemplo, a primeira classe e a terceira classe tinham uma taxa de sobrevivência parecida, porque em la primeira classe sobreviveram 136 pessoas, pero em la terceira classe sobreviveram 119 pessoas. Pero olhando solamente os números raws, assim não tomamos em conta quantas pessoas morreram em cada classe. Assim, temos que mirar a porcentagem e vemos que a diferença é muito grande entre as duas. Bueno, plotando a taxa de sobrevivência de homens e mulheres em cada classe, podemos ver acá, em los gráficos, o mesmo que falei em números. Acá, separamos o mesmo gráfico, só invertido as colunas. Podemos ver, por exemplo, que a taxa de mortalidade da terceira classe é muito maior do que a taxa de sobrevivência da primeira classe, de mortalidade da primeira classe. Bom, podemos concluir então que sim, a posição socioeconômica das pessoas sim teve um impacto em la probabilidade de sobrevivência das pessoas em Titanic. Ou seja, se foi uma pessoa de mais alta classe e principalmente se for uma mulher de mais alta classe, provavelmente sobreviveu ao acidente. A segunda pergunta, a idade, independente do sexo, determinou as possibilidades de sobrevivência. Bom, para isso vamos fazer o mesmo que hicimos por sexo e classe, hicimos por idade. E acá vemos que tivemos 290 survivors. É importante destacar que acá dropamos todos os valores que estavam nulos no dataset de idade para que não tenha um impacto em la análise que vamos fazer. Então, temos um pouco menos de dados do que tivemos para classe e sexo. De todos os dados que tínhamos com idade válida, tivemos 290 pessoas que sobreviveram e 424 não sobreviveram. A idade média das pessoas que sobreviveram foi 28 anos e a idade média de los que não sobreviveram, 31 anos. Bueno, colocando isso em plot, podemos ver que entre homens e mulheres, entre que não sobreviveram e sobreviveram, tinha mais ou menos uma idade média parecida, com alguns outliers acá para os homens que não sobreviveram, pero é próximo o suficiente para afirmar ou para inferir que a idade não tinha uma influência muito direta ou uma influência muito grande em la sobrevivência das pessoas, exceto alguns outliers. Que é a conclusão da pergunta. Independente do sexo e da classe, a idade não foi um fator decisivo em la taxa de sobrevivência dos passageiros. A idade promédio dos que sobreviveram, e incluso os que não sobreviveram, estuvo em linha, ou seja, foram muito parecidos. A última pergunta, as mulheres e os niños tinham preferência nos botes salva-vidas? Suposto, como o rio não é classificado em los dados, ou seja, não sabemos necessariamente quem estava com seus padres e suas madres, temos que assumir um ponto de corte. Para fim dessa análise, assumimos que o ponto de corte para entre adultos e crianças era de 18 anos. Que pode não ser uma realidade pela época, mas também vamos concluir isso. Bueno, criamos uma categoria de mais alto nível, então. Criamos que temos agora uma categoria de pessoas que pode ser classificada entre homem, mulher ou criança. Criamos um data frame e podemos ver acá que de las crianças, mais ou menos 50%, pouco mais de 50% sobreviveram.
De los hombres, la gran maioria morreu, e das mulheres, a maioria sobreviveu. Podemos colocar isso em plot. Então, homens, temos que a taxa de mortalidade é muito maior. Para mulheres, a taxa de sobrevivência é maior. E para criança, é mais ou menos parecido as duas. Os dados, mais aún os gráficos, tendem a apoiar a ideia que as mulheres e os niños primeiro possivelmente influenciaram em la supervivência de las pessoas. Um pouco surpreendente que há mais niños que não sobreviveram, pero, como falei, pode ser devido à assunção que hicimos que um niño tem 18 anos ou menos. Se cambiarmos isso para uma outra idade, que sabe, 15 anos, como era um pouco mais comum na época, teríamos dados ou resultados diferentes. Conclusão, os resultados da análise parecem indicar que classe e sexo, ou seja, se és uma mulher de posição socioeconômica superior, lhe dará uma melhor oportunidade de supervivência. A idade não é um fator importante. Sendo um homem de terceira classe, lhe dava a uma das menores possibilidades de sobrevivência. E as mulheres e os niños em todas as classes tendem a ter uma taxa de sobrevivência mais alta que os homens em geral, pero de nenhuma maneira ser um niño ou uma mulher garantiza a sobrevivência. Aunque em geral os niños acompanhados por padres tiveram a maior taxa de sobrevivência em mais de 50%. É isso. Muitas gracias. ¿Alguna pregunta? ¿Por el voto? Ok. Ok, graças a todos.